Olá, estamos aqui hoje para mais um programa Alô Educação. Conto com a minha amiga Eula Vanir. Nós vamos trabalhar um tema hoje super importante que é a gestão educacional. Quanta responsabilidade, hein, Eula? Mas eu gostaria de te apresentar. A Eula é vice-presidente do SNEP Goiás, presidente da EPEG, gestora educacional, advogada especialista em direito educacional. Ufa, Eula, como que você consegue? Vamos trabalhar hoje um tema muito importante que é a gestão. Como nós, diretores, podemos contar com tanta dificuldade, com tanta informação, com tanta demanda? A Eula hoje vai nos ajudar dando dicas para que a gente possa fazer um trabalho de excelência para melhorar a nossa educação. Conto com vocês. Até o próximo bloco. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele. Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com o nosso programa Alô Educação. Hoje conto com a audiência de vocês e com a participação da Eula. Eula Vanir, como eu disse, vice-presidente do SNEP Goiás, presidente da EPEG, gestora educacional e advogada especialista em direito educacional. Eula, que responsabilidade, meu Deus! Eula, eu sou muito atuante na sua rede social, eu vejo o seu trabalho como diretora, como vice-presidente do SNEP Goiás, muito atuante, criou a IPEG, nós podemos falar hoje um pouquinho sobre a IPEG, o que que é, né. Mas antes da gente falar da IPEG, eu gostaria que você falasse como você vê o cenário da gestão educacional hoje com tantas demandas, com tanta responsabilidade, como você vê como gestora, diretora de uma escola particular aqui em Goiânia, como você vê essas demandas? Como você dá conta de tanta demanda? Yara, em primeiro lugar, eu quero te parabenizar pelo programa. Muito incrível falar de educação juntamente com você, que é uma gestora educacional e que possui uma vasta experiência na educação. Obrigada mesmo pelo convite. E hoje a palavra que define a gestão educacional é compromisso, estudo e muita responsabilidade. Então, hoje, ser gestor, nós temos aí uma carga de responsabilidade muito grande. Então, a dica hoje que eu falo para todo gestor educacional é fazer a gestão a muitas mãos. Fazer realmente um trabalho onde envolva toda a sua equipe. Porque fazer escola, nós lidamos com a criança. Criança essa que é sujeita de direito e que nós temos um contrato de prestação de serviço com essas famílias que dura no mínimo 205 dias letivos, 800 horas ano e a carga de responsabilidade imensa diária. Então é um contrato altamente supervisionado. Então não é possível fazer uma gestão isolada. É preciso, né, essa conexão, ela precisa existir, tanto com os professores, coordenadores, mas acima de tudo, o próprio artigo 205 da Constituição Federal, ele traz que a educação é responsabilidade da família, é responsabilidade da sociedade, é responsabilidade da escola. Então, em resumo, o artigo 205 ele diz: educação é para ser feita de modo compartilhado. Então, nós precisamos compartilhar com cada ator dentro da escola a sua responsabilidade. E como fazer isso? Nós sabemos que uma escola ela é norteada pelo seu projeto pedagógico, ela é norteada pelo seu regimento interno esse
que é a base legal da escola. É lá no regimento interno que o gestor vai colocar tudo aquilo que ele deseja que aconteça na escola dele. Então, filosofia, missão, visão, valor. Então, tudo isso precisa estar muito estabelecido. O que que é a atribuição do coordenador? Qual é a atribuição do professor? Qual é a atribuição do secretário? Qual é a atribuição das pessoas que estão ali para o auxílio administrativo e até mesmo dos serviços gerais, que são as pessoas que nos auxiliam ali a fazer a escola. Então, nós precisamos ter em mente que uma gestão ela precisa ser compartilhada. E hoje nós não podemos ser ilhas. Como você bem disse, né, a criação da IPEG é um momento para que os gestores possam criar conexões, onde esses gestores possam compartilhar as suas dores, mas também as suas estratégias que deram certo. E formação continuada é extremamente necessário. É o estudo, né. É o estudo. Sem formação continuada, sem investimento na equipe, realmente não haverá sucesso. E não haverá uma educação de E qualidade. não haverá educação de qualidade. Então é preciso investir nessa equipe. E cada família, né, ela entender qual é o propósito real da escola, da instituição. Porque a instituição, ela tem tudo muito planejado. Existe dentro da instituição todo um norte a ser desenvolvido. E a instituição ela é responsável por ensino-aprendizagem. Agora, educação, formação, caráter e responsabilidade é atribuição da Na família. família. Então nós precisamos fazer isso E deixar isso bem claro claro, para as bem famílias, claro, né, e para a sociedade em geral. bem claro. Porque a gente está pegando como escola uma responsabilidade que não é nossa, a formação de caráter. E nem tudo é da escola. Então muitas famílias, às vezes, elas chegam na escola, eh e é preciso que o gestor pergunte para essa família: "O que você espera para esse ano letivo? Qual é o seu objetivo?". E essa escuta, ela precisa estar muito atenta, porque essa prestação de serviço e a campanha de rematrícula, ela depende da satisfação do cliente. Cliente esse, não somente pai e mãe, porque hoje nós sabemos que muitas das vezes a decisão de troca de escola, ela é motivada muitas vezes pelo próprio aluno, por um coleguinha que troca de escola, por uma escola que está na moda. Então é preciso que o gestor ele esteja atento a todas essas nuances, para que ele tenha um ano letivo tranquilo. Há toda essa necessidade, né, até a de mudança, porque a Sim. educação hoje ela está muito dinâmica. Eu acho que toda essa área da tecnologia, as inovações para que a educação melhore, a gente tem que estar sempre alinhado a essas mudanças, né, e as necessidades das famílias também. Você falou da IPEG, e eu acho que tem muita gente que não sabe o que que é a IPEG, o que que é a sigla, o que que, né, que eu falei que você é uma da você é a presidente. Explica pra gente o que que é a IPEG. A IPEG ela nasceu em 2020, no auge da pandemia, onde as instituições privadas elas estavam fechadas. Em especial, ela nasceu para poder dar voz a berçários e escolas de educação infantil. Porque nós tínhamos um cenário, né, de fechamento total e onde foi instituído as aulas online, né, e o REAMP ele estava ali funcionando muito bem para as escolas que aqueles alunos que tinham mais maturidade, que conseguiam um tempo maior de concentração, eles conseguiam às vezes ficar mais tempo ali preso à tela. E os pais fazendo acompanhamento, porque era uma etapa exigida, né, e é uma Era uma etapa necessidade, obrigatória, né, isso. precisava ali cumprir com o calendário. E as escolas de educação infantil, elas foram duramente penalizadas. Então o comércio ele voltou a funcionar, as famílias voltaram, né, aos seus postos de trabalho, ainda com escala, e as crianças começaram a ir para babá, às vezes uma vizinha começou a fazer aglomeração de crianças e cuidar dessas crianças, que a gente denominou na época como mães crecheiras. E aí foi esse período. E a gente vendo que o restante do segmento educacional estava funcionando, mas os berçários caminhando para a falência, né. E aí foi quando nós já tínhamos um grupo de gestor que desde 2016 já caminhava muito unido. Então esse grupo de gestores resolvemos criar uma associação. E aí criamos essa associação em julho de 2020. Essa associação ela cresceu. Muitos diziam que ela tinha data para poder acabar, eh, finalizando ali aquela luta da pandemia, reabrimos.
A IPEG entrou com mandado de segurança para muitas instituições e existe um juiz da Fazenda Pública Municipal que determinou a abertura dessas escolas que estavam, que tinham impetrado mandado de segurança. E assim foi as outras escolas, pedindo através de mandado de segurança e foi a retomada, foi a primeira capital a voltar à educação infantil presencial no Brasil, foi através da IPEG, através desse trabalho, e daí em diante nós nunca nos deixamos, né. Os gestores ali através do grupo de WhatsApp, através das formações, através das conexões que nós criamos, hoje nós estamos com mais de 180 escolas filiadas à IPEG. Então é uma grande satisfação, nós teremos aí um encontro grandioso na Assembleia Legislativa. Hoje nós estamos contando com mais de 680 inscritos para este evento, então é um evento bem grande, e isso é fruto da união e da coletividade. E eu fico muito feliz porque eu participo, todo mundo sabe que eu sou gestora educacional também, eu participo, tento ser atuante, porque juntos somos mais fortes, somos, né. Acho que a gente consegue chegar mais longe e junto a gente divide forças, divide problemas, a gente divide angústias, né, que Sim. todos nós passamos. E como gestora educacional, a gente carrega os problemas dos alunos, dos colaboradores, da família, de todos, nós somos um tripé ali onde nós somos uma base, que a gente precisa estar bem. E quando a gente conta com o outro para nos ajudar, é muito mais fácil. Eu tenho uma gratidão enorme pela IPEG, porque ela me ajuda muito, sabe. Essa Legal. participação, por eu ter feito parte, estar presente na associação me ajuda muito como gestora, me ajuda muito a dividir essas angústias, e isso me faz muito bem. Então gratidão por ter criado a IPEG e por você ser tão atuante, Eula. E é nessa parte da atuação que hoje eu vejo que o Sinep, ele é o Sindicato das Escolas Particulares, né? Isso, o Sinep, ele já tem, né, mais de 47 anos de existência, é o sindicato que representa as escolas, particulares no estado de Goiás. A IPEG, ela é uma associação, então a diferenciação entre o sindicato e a IPEG é que o sindicato ele é uma instituição que ele realmente tem uma força de convenção, é ele que faz as negociações, então nós temos também o sindicato das escolas, cujo eu faço parte, juntamente com outros tantos diretores, também do interior, outros aqui da capital, onde nós fazemos a composição da diretoria do Sinep. Então o Sinep tem um trabalho muito relevante, principalmente agora, nesse período em que nós vamos trabalhar juntamente com o sindicato da categoria profissional, seja os auxiliares, professores, né. O Sinep ele tem essa carta sindical para poder negociar índice de reajuste e onde nós temos ali na composição gestores que vivenciam, o dia a dia da escola, porque muitas das vezes o dia a dia da escola ele não é tão compreensível para a sociedade. Então, muitas vezes nós falamos de uma mensalidade A e nós temos uma mensalidade B, C e D. Então, nós precisamos entender que cada escola ela tem as suas particularidades, ela tem o seu custo, então é preciso que nessa mesa de debate seja pautado todas as realidades para que seja equalizado e que, acima de tudo, eh, a gente chegue em denominador comum, Yara, para que os postos de trabalhos eles continuem abertos, para que a escola ela continue aberta, que ela continue fortalecida. É uma grande tristeza quando se fala em escola chegando em falência, né. Chegamos às vezes no final do ano letivo e tantas escolas, acabam fechando, né, por falta de saúde financeira, às vezes a administração não é tão boa. Então nós temos hoje o sindicato e a associação que visa exatamente isso, o fortalecimento, a orientação, seja pedagógica, jurídica, para os associados. Ah, é isso que eu ia te perguntar nessa questão jurídica. Porque hoje, Eula, a gente vê que nós temos muitos direitos. Não só eu falo como pessoa, não como gestora. Eu vejo que nós temos muitos direitos e os deveres, Nós né. estamos Como você vivenciando vê esse isso. cenário de tantos direitos e poucos deveres? Como eu disse bem no início, é que nós precisamos, distribuir a responsabilidade a cada um. Hoje nós estamos vivendo numa sociedade extremamente imediatista, uma sociedade que só pensa muitas vezes nos seus direitos,
mas olhar para o meu fazer, para as minhas obrigações, ela é de suma importância. Então, dentro da escola, a escola ela é uma empresa, mas ela não é uma empresa como as outras. Ela é uma empresa que ela precisa acolher, é uma empresa que precisa ter vínculo, é uma empresa que precisa formar muitas vezes esse profissional. Nós temos diversas áreas profissionais que compõem o corpo docente da escola. Nós sabemos que até o quinto ano é o pedagogo, né, educação infantil até o quinto ano. Depois do quinto ano, nós temos os professores de áreas. E de onde estão vindo esses professores? Nós temos sempre olhar uma base que ela é social, uma base que ela é acadêmica e uma base que ela é do fazer na instituição, porque cada instituição tem uma filosofia. Se eu estiver trabalhando na escola A, não é a mesma filosofia da escola B. Então nós precisamos entender, primeiro ponto, o meu público. E eu sempre falo nas escolas às quais eu sou advogada, eu sempre oriento. Primeiro ponto que você precisa fazer com aquele novo colaborador é dizer o que você espera dele dentro do cargo que ele vai ocupar dentro da sua instituição. Porque muitas das vezes nós não cruzamos as nossas histórias e as nossas expectativas. E aí nós vamos criando ali uma cultura de pessoas que acabam se tornando ilhas. E dentro da escola o projeto ele precisa ser único. Ele tem que ter uma única finalidade. Então, os objetivos da escola têm que estar claro para todos os colaboradores, para as famílias, para que dê um segmento que a educação flui. Saber o propósito de cada Exatamente, instituição, exa deixar clara a sua filosofia, para que não haja embate com as famílias, para que não haja embate com os colaboradores. É complicado, né? aí perpassa exatamente pela gestão Isso. administrativa, porque se cada função ela tem um descritivo daquele cargo, se você contratou, o RH passou, toda a sua função, realmente nós temos ali uma fluidez nas ações. É. Pensando nessa gestão com maior fluidez, como a Eula colocou, eu tenho que agradar os meus patrocinadores. Vou para o próximo bloco com uma pergunta, Eula: como fazer a inclusão diante de tantos direitos que a inclusão está tendo? Como eu vou trabalhar efetivamente diante de um direito e diante de uma ação? Porque a gente sabe que a teoria não anda tão alinhada à prática, né? Então, como fazer essa prática realmente funcionar na inclusão? Você, com uma experiência em gestão educacional, eu gostaria de te escutar, mas vai ficar para o próximo bloco, porque eu preciso agradar meus patrocinadores. Até o próximo bloco. No estado que dá certo, a infraestrutura avança. Já foram 5.000 quilômetros de estradas recuperadas e pavimentadas. E agora, mais de 80 novas obras se espalham pelo estado, com investimento de 2,6 bilhões só em 2025. Pavimentação da GO 460, entre São Patrício e Diolândia. E da GO 108, que liga Guarani de Goiás ao Parque Terra Ronca. Asfalto novo na GO 110, de Iaciara ao Distrito de Estiva. E na GO 309, de Cristalina até divisa com Minas Gerais. Duplicação da GO 139 entre Piracanjuba e Caldas Novas. E do perímetro urbano da GO 210 em Rio Verde, sentido Montevidéu. Na GO 070 entre Itapirapuã e Matrinchã, as obras avançam. É obra para todo lado, levando segurança e desenvolvimento. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Voltamos com mais um bloco do Alô Educação. Gostaria de agradecer novamente, Eula, a sua presença. É tão bom te escutar, é tão bom a Obrigada. gente conversar com gente inteligente. Eu adoro. E é porque eu sempre falo que conhecimento nunca é demais. E os seus conhecimentos são a prática. Não tem nada de teoria, é a prática, é a vivência, porque a Eula vive educação. Você vive a educação no direito, você vive a educação na gestão, você vive a educação ajudando os outros colaboradores da área da educação, outras escolas, como presidente da IPEG, vice-presidente do Cinep, então você vive a educação. Com essa vivência, Eula, a gente está vendo que o cenário educacional está mudando com a inclusão.
E a gente sabe que a inclusão eu vejo, porque eu sou gestora educacional, que tem muitos direitos, né. As crianças hoje, principalmente do espectro autista, as crianças com TDAH, as crianças com síndrome de Down, realmente elas necessitam de uma demanda maior, de um atendimento diferenciado. Mas aonde passa o direito do pai, o direito da escola, para que a gente possa cobrar os deveres também, né. Acho que a gente tem que ter os direitos, mas também nos deveres. Como que tá isso aí no dia a dia das escolas, Eula? Olha, o primeiro ponto é acolher. A palavra no que tange à inclusão é o acolhimento. Nós precisamos realmente atender as crianças. A criança ela tem todo o direito de ser atendida nas escolas regulares. A legislação ela estabelece que preferencialmente a criança esteja junto com os seus pares na escola regular. Então a escola ela precisa atender, fazer esse atendimento. Porém, nós precisamos voltar lá no artigo 205 da Constituição, onde diz que a educação é obrigação da família, é obrigação do Estado e de toda a sociedade. E nós, enquanto escola privada, nós somos permissionários. Então, nós temos que ter no nosso projeto uma escola realmente inclusiva. Porém, nós precisamos, primeiramente, saber como é essa criança. Não está vinculado a laudo, não está vinculado a nenhum diagnóstico médico, a adaptação do currículo para essa criança. Nós, enquanto educadores, nós temos a autoridade pedagógica e nós vamos, inclusive lá no artigo 54 da LDB. A LDB ela é de 96, a o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele é de 2015. A Lei Berenice Piana, que é do espectro autista, ele é de 2012. Veja que não tem nada de novo para falar de inclusão. E nos últimos anos, as escolas realmente não têm, tido muito assertividade em lidar com a inclusão, porque nós temos professores que desconhecem, nós temos coordenadores, nós temos diretores que desconhecem como fazer essa inclusão. E nós temos também famílias que muitas das vezes acham que tudo da inclusão é com a escola. E infelizmente não vai ser tudo resolvido na escola. A escola tem o seu espaço de socialização, de ensino-aprendizagem, porém nós precisamos conversar com essa família quando ela chega, fazer toda a acolhida, ver o desenvolvimento dessa criança e perguntar sempre para a família: o que é que você espera da escola para esse ano? Quais são as terapias? Quais são os acompanhamentos? Quem é a equipe multidisciplinar que acompanha o seu filho? Então, isso é preciso ser feito um diálogo e é preciso que haja parceria. E é legítimo que a escola faça esse mapeamento em janeiro, fevereiro, para organizar o planejamento individualizado dessa criança, independente se ele tem laudo ou não. Eu preciso adequar para que ele possa caminhar. Eu preciso adaptar esse material, a coordenação, os professores. Mas como fazer? Sempre que é preciso, a gente consegue fazer. E Estudando e é também, né, preciso fazendo as fazer, formações. fazendo as formações. Então é preciso acolher, tem sido desafiador, porque tem algumas famílias que chegam para a escola com uma fala de embate, às vezes chega com a escola querendo dar atribuição para a escola que não é da escola. Um exemplo, por exemplo, uma família que chega com uma prescrição médica, uma orientação médica de que aquela criança precisa de uma assistente terapêutica. E nós sabemos que assistente terapêutica, a própria legislação, a Lei Berenice Piana, ela já diz, o assistente terapêutico ele é da área médica e esse aí é uma competência da família, do plano de saúde, ou mesmo do Estado bancar esse assistente terapêutico. O que que é da escola? Da escola é o apoio pedagógico. Então a lei ela diz, a escola não pode cobrar mensalidade maior por ser um aluno da inclusão, a escola não pode, de forma alguma, agir de modo discriminatório, a escola tem por obrigação ofertar o apoio pedagógico, que é aquele assistente de sala. A lei não diz, Yara, se é um para uma criança, não diz. Então a escola precisa avaliar, ela precisa verificar, ela precisa ver o perfil do seu professor, o perfil do restante dos alunos, se é um auxiliar dentro de sala, juntamente com a professora, se há necessidade de mais de uma auxiliar, se uma permanece em sala, a outra, se tem outros alunos também com necessidades ali especiais. Então, a pessoa com deficiência, ela tem todo o direito de permanecer na escola regular, mas é preciso que se faça isso em parceria.
E você acha que essa parceria, Eula, quando não acontece, a família não tem condições financeiras para ter um plano de saúde, para ter uma consultas regulares com neurologistas, com psiquiatras, tem como ela recorrer ao Ministério Público para conseguir? Tem como ela recorrer. Hoje nós temos também a Defensoria Pública, né, Yara. A Defensoria Pública em Goiânia, em Goiás, é muito atuante. Então, além do Ministério Público, né, que nós temos um departamento muito sério de educação dentro do Ministério Público de Goiás, e nós temos também a Defensoria Pública, que vai estar aberta para poder atender essas famílias. Hoje nós já temos alguns avanços, nós temos algumas clínicas, né, nós temos, a Unimed com espaços, né, para poder atender essas crianças. Então existem alguns avanços, existem muitos movimentos que têm feito com que a sociedade caminhe para que a inclusão seja feita, da melhor forma, E né. lembrando Ainda que não é o ideal, né, mas lembrando que a escola ela não caminha sozinha, ela não cami precisa da equipe multidisciplinar. ela não caminha sozinha, ela precisa. A escola pode obrigar a equipe a família ter uma equipe multidisciplinar? Olha, ninguém no nosso país é obrigado a nada, né, mas a escola particular, ela tem, né, um contrato de prestação de serviço e por vez, nós temos um diálogo mais aberto com essas famílias, né, no que tange à orientação, porque é um dos nossos papéis, orientar. Porque se eu estou com uma criança, que é uma criança disléxica, que é uma criança, hiperativa, que é uma criança que está ali, o corpo dela gritando, né, por auxílio, a nossa função é realmente orientar, conduzir, obrigar não, Mas né, cobrar da mas família. a escola, ela deve sempre registrar em ata, marcar reuniões, se documentar, porque tudo aquilo que é falado para o direito não tem validade. Para nós, operadores do direito, e para nós que somos gestores educacionais, a minha dica é sempre: a sua ata, ela precisa funcionar. Então nós temos várias atas dentro das escolas, e o livro ata, ele precisa estar abastecido com esses atendimentos, com a coleta da assinatura dos responsáveis, pontuando o que a escola fez, sob pena inclusive da escola se tornar negligente nesse sentido, né. Isso é perigoso, né? É muito. É porque a criança ela está com problema de saúde. É como se a criança está ali necessitando de um remédio e a família não está cuidando, e a escola está colaborando, está sendo permissiva com Ex aquela situação daquela criança, com a necessidade daquela exatamente, criança. exatamente. Eula, você vê hoje o cenário educacional com a inclusão de uma maneira onde o que que eu posso te falar para você entender a minha pergunta? Porque na pedagogia, eu fiz pedagogia, eu não estudei inclusão. Eu não vi nenhum curso, nenhuma, né, na minha grade curricular não tinha, né, não vou falar a minha idade, porque mas pensar, você fez pedagogia em 1900 bolinha. Mas eu fui pesquisar, eu hoje, no curso de pedagogia, não tem um tema exclusivo, uma grade curricular exclusiva para que se possa trabalhar, tem, trabalhar as dificuldades de aprendizagem, enfim, mas uma grade curricular específica para a inclusão. Eu acho que essa mudança deveria acontecer desde a parte da formação do professor, para que o professor esteja capacitado a atender essas crianças, E né. esse é um movimento que eu sempre fiquei, assim, bastante angustiada em olhar as grades do curso de formação do pedagogo. Então é um movimento que precisa ser criado, que precisa ser levantado, porque realmente é um curso que tem duração de 4 anos, a cada semestre nós temos ali as composições curriculares, e que fica ali às vezes 6 meses, né, para tratar da inclusão em uma única matéria, e fica algo bem superficial. Agora, todo gestor, todo professor, ele precisa ser apaixonado pelo conhecimento e por isso nós temos pós-graduação, nós temos as diversas especializações, então essa busca ela precisa acontecer. Mas ela não precisa acontecer somente individualmente do professor. Eu acredito que o gestor, ele precisa criar esses movimentos para que o seu professor ele esteja sempre aprimorando, se aperfeiçoando. Se capacitando, né. Exato. E dependendo também, eu sempre falo que as crianças, ela é um indivíduo único, ela é um ser único, cada criança aprende de um jeito, cada criança, ela tem as suas necessidades
específicas. E então, quando a gente tem um olhar individualizado para aquele aluno com necessidade, a gente tendo boa vontade, a gente chega longe, Sim, né. Mas eu vejo que a parceria família e escola é de fundamental importância, porque hoje eu vejo, quando eu converso às vezes com neurologistas, percebo que eles duvidam da capacidade dos professores, sabe. Eu já percebi isso de uma forma bem clara, de uma mãe chegar, gravou uma consulta, a mãe gravou a consulta onde a médica falou assim: "A escola é parceira?" Porque nenhuma escola está sendo parceira. Como que ela afirma isso, né? Parece que eles veem esse embate com a escola. Não, nós estamos muito abertos a essas mudanças, a acolher, porque eu falo sempre que paixão, que a educação é paixão. A gente não está ali por dinheiro, é por paixão mesmo, né? Dinheiro é consequência, porque todo mundo precisa, não vamos, né, romantizar, porque todo mundo precisa, todo mundo trabalha porque precisa do dinheiro, mas na área da educação o que move é a paixão. Então, se a gente está disposto a atender a criança na sua individualidade, eu acho que ninguém deveria duvidar da nossa capacidade e duvidar do que a gente possa conseguir. Só que eu vejo, Eula, que os cursos de aperfeiçoamento, as capacitações estão muito direcionadas ao autista. Hoje nós temos outras dificuldades de aprendizagem, né, que estou vendo que está sendo esquecida, o TDAH, a dislexia, a descalculia. Eu vejo que essa formação pedagógica a gente pode abranger mais, para que a gente possa descobrir as individualidades, as particularidades de cada aluno, né. Você vê assim exatamente. também? Eu também vejo. Eu vejo, assim, que hoje há uma maior conscientização, as famílias estão buscando diagnóstico cada vez mais cedo, né, então isso tem sido muito bom esse movimento, mas eu preciso também dizer que às vezes eu fico um pouco angustiada, porque parece que as outras questões todas estão esquecidas. E infelizmente nós ainda temos, né, muito preconceito com a área educacional, todo mundo quer dar palpite dentro da escola, da educação, né. A gente nunca consegue, às vezes um professor dá um palpite lá no diagnóstico médico, a gente jamais se atreve a isso, mas é preciso que haja respeito entre cada fazer, e o fazer pedagógico, a autoridade pedagógica, a autoridade da escola, é preciso ser respeitada, porque muitas das vezes nós criamos embates que muitas vezes só atrapalha a criança. Nós precisamos de ter parceria, parceria real em construção de um conhecimento para aquele aluno que precisa, para que traga também para a família uma tranquilidade. Quantas são as vezes, Yara, que nós vamos fazer uma matrícula e estamos com pais extremamente angustiados? Eu me lembro de uma mãe, eu já tenho 22 anos de magistério, e assim que eu comecei a minha instituição, uma mãe matriculou a criança com dificuldade de aquisição de leitura e escrita, e eu dizia que era um processo, que ia dar certo, e ela sempre muito angustiada e achava que, e como era a primeira escola, e ela já estava ali comigo já há mais de 3 anos, ela achava que era nós, que não sabíamos muito bem o que estávamos fazendo. E foi com grande alegria que eu recebi a ligação dela, a filha dela está fazendo medicina veterinária e eu dizia, ela disse: "Estou te ligando, professora, para dizer que eu nunca esqueci que você disse que a minha filha, apesar de ter dificuldade, o dia que ela tivesse o despertar, ela ia conseguir. E a dificuldade de aprendizagem do seu filho não define quem ele será no futuro. Portanto, aposte, confie na escola, seja parceiro da escola do seu filho, porque o processo de ensino-aprendizagem ele é muito rico e ele acontece." Muito lindo isso, Eula, parabéns. E é nessa transformação mesmo, né, de um ser humano. Sim. Isso, essa transformação é que move essa paixão pela educação. Muito lindo isso. Vamos para o próximo bloco, porque eu preciso agradar meus patrocinadores. Aguardo a audiência de vocês. O estado mais seguro do Brasil está ainda mais seguro. IA contra o crime. Mais uma inovação do governo de Goiás na segurança. Uma tecnologia que utiliza a inteligência artificial para combater a bandidagem com mais agilidade. A polícia recebe a denúncia, registra no sistema dados de localização do delito, características mínimas do bandido ou do veículo usado por ele.
Isso basta. Com poucas informações, a inteligência artificial rastreia câmeras espalhadas pelo estado e, em segundos, a polícia identifica o bandido e a sua rota de fuga. Com poucos meses de funcionamento, Goiás aumentou em 55% a captura de bandidos. Se em Goiás a vida de bandido não era fácil, agora complicou mais ainda. IA contra o crime. É inovação, levando mais segurança para você. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o mais seguro do Brasil. Voltamos com mais um bloco do Alô Educação. Estamos aqui hoje com a minha amiga Eula Vanir, presidente da IPEG, vice-presidente do SNEP Goiás e advogado especialista em direito educacional. Eula, pensando nessa área do direito educacional, como você acha necessário a gente ter, porque a questão da gestão educacional, nós como diretores, a gente tem que ter a noção do direito da criança, do adolescente, dos colaboradores, né, a parte trabalhista. Como que você vê a necessidade de um advogado dentro de uma escola, onde pode nos dar respaldo para que a gente possa estar assegurando todas as necessidades da criança e do adolescente, a parte trabalhista, toda essa área que abrange o direito? Yara, eu vejo o direito educacional como um direito preventivo. Eu sou especialista em direito do trabalho, direito previdenciário e educacional, sou gestora há muitos anos e vejo que hoje investir em um colega, em ter um advogado dentro da tua escola, fazendo parte ali da sua rotina, é um investimento, é como um seguro de carro, porque nós não podemos esperar a dor chegar. Muitas vezes chegam ações trabalhistas para as instituições cuja ela não vai suportar a condenação. E aí nós, nos deparamos com o erro que muitas vezes não é o erro da escola, não foi feito por má fé, mas foi feito por falta de programas de medicina do trabalho, que hoje é imprescindível, é por falta de uma contabilidade que tenha em mente que hoje só no estado de Goiás nós temos 4 convenções coletivas. De qual região você está utilizando a sua base de cálculo da sua hora-aula? Qual que é a convenção que é competente da sua região? Então, nós temos região de Pirinópolis, de Anápolis, de Alexânia, que é uma outra convenção que não é a de Goiânia. Nós temos Rio Verde, então nós temos várias convenções coletivas. E o seu contador? Seu contador ele é especialista em direito do trabalho, ele é especialista em escola ou ele é um contador que ele é um contador de supermercado, da farmácia, e tem ali a sua escola? Então, Eula, o professor, a área educacional, ela é uma convenção separada das demais empresas? Especificamente, o professor aliás, o professor ele tem regramentos diferentes. Então, os regramentos são várias as particularidades do profissional professor. E dentro da escola, nós não temos somente o professor. Então, nós temos também o administrativo, que é uma outra convenção. E é muito fácil você entrar num passivo trabalhista sem ter a mínima noção de que você está fazendo errado. E hoje o direito do trabalho, ele socorre os últimos 5 anos do trabalhador. Então não vai ser discutido ali se você tem um profissional que está na tua escola há 10 anos, os últimos 5 anos será recalculado e haverá ali uma correção das falhas que houver. Então, ter um advogado dentro da escola é super importante. E eu falo para o gestor: "Gestor, você tem que entender do seu negócio. A tua escola ela é uma empresa, você precisa entender dela. Então você precisa ter um sistema de gestão, você precisa ter uma conciliação bancária, você precisa ter uma perfeição na contratação. É muito caro dispensar profissional e quando você não contrata bem, passou ali o período de experiência, ele é teu. Então você vai ter ali uma carga para poder fazer essa dispensa. Eu tiro por mim, eu sou muito preocupada com o pedagógico. Eu não faço especialização na área administrativa, não tenho, eu acho que eu não tenho esse dom. Então, já que a gente não tem esse dom, vamos procurar quem tenha, E outra né. coisa, e é esse mesmo negócio. A escola, a base dela é o pedagógico. Então, a maioria das escolas nasce do sonho de um professor que realmente resolveu empreender e o negócio deu certo.
Só que aí o negócio começa a tomar uma forma e uma proporção que você vai precisar de braços para poder te ajudar a administrar. Então é preciso olhar com bastante carinho a gestão, porque o teu sonho, ele precisa perdurar e ele precisa realmente ser muito frutífero. E ele precisa estar estabilizado, Precisa. né, porque a saúde da empresa, ela não é só o pedagógico como o gestor pensa. A E a área saúde da empresa, ela é muito mais administrativa, porque a gente tem cargas tributárias altíssimas, a gente tem que pensar na saúde, financeira e a saúde pedagógica. e muitas das vezes eu vejo assim, que o gestor, ele me empresta o seu contrato, me dá a amostra do seu contrato. Primeiro ponto, o seu contrato de prestação de serviço, teu regimento interno, ele tem que ser feito para a dor daquilo que você viveu no ano de 2025. Ele precisa ser reformulado todo ano. Inclusive, muitas das escolas, ela olha para o contrato como se ele não fosse um título executivo. Tira da internet. E aí, se você não tem previsibilidade ali no seu contrato, de que você vai encaminhar para o escritório de advocacia, após 90 dias de atraso da mensalidade, e que esse honorário advocatício vai ter que ser suportado pelo pai. Você pode colocar isso, é legítimo que você faça algumas barreiras. Muitas pessoas têm o período integral. Nós não podemos cancelar o contrato com as famílias, mas nós não podemos cancelar o contrato de escolarização. Mas o sistema de hotelaria eu posso cancelar. Que é o contraturno Que é o da criança. contraturno. Então, seu contrato ele tem que estar dizendo ele tem que estar dizendo isso. Os pais atrasam, e aí o que que eu preciso colocar? Eu preciso colocar multa a cada fração de hora, porque senão você vai ter que pagar hora extra para o teu funcionário e o caixa não vai fechar. Então a escola ela precisa ter um contrato muito seguro. Ela precisa ter um regimento interno muito bem alinhado com as normas para também não estar dizendo questões dentro do seu documento que seja contrário ao Código de Defesa do Consumidor, que seja contrário ao ECA, que seja contrário ao Código Civil. A responsabilidade de tudo que acontece dentro da sua escola, gestor, ela é totalmente sua, Olha que responsabilidade. totalmente sua. Só deverá entrar dentro da sua escola pessoas que estejam contratadas, que estejam registradas, alunos com matrícula, e você precisa cuidar, porque qualquer situação que acontecer ali dentro, a responsabilidade civil objetiva ela é sua. Portanto, você precisa ter essa clareza. É porque a gente trabalha com vidas, né, Eula? Sim. A gente trabalha com vidas e vidas em movimento, porque criança a todo momento ela está correndo, ela está se movimentando e está ali. Se você não tiver uma base jurídica onde te ampara em todos os seus todas as suas dificuldades, você vai estar sozinha e sozinha a gente não chega em lugar Não nenhum. chega, não chega. Uhum. Porque hoje nós precisamos ter muito cuidado, né, com tudo que acontece dentro da escola. São várias as situações que nos deixam muito apreensivos e uma rotina muito bem estruturada. A começar da chegada da criança, do horário da chamada, da sincronização, do professor encaminhando para a secretaria os alunos que faltaram, do telefonema para saber o motivo que faltou. Todos esses detalhes, eles fazem total sentido no mundo E jurídico te dá uma e segurança. te dá uma segurança, porque várias são as fatalidades que nós evitamos E que enquanto escola, e né. já ocorreu em várias escolas, Isso, né, Eula, e são fatalidades que poderiam ter deixado de acontecer. Né, exatamente. são fatalidades que poderiam ter sido evitadas. Mas esse jurídico, Eula, ele precisa ter essa especialização? Eu posso contratar qualquer advogado? Essa Olha, orientação para que a gente possa ter um jurídico efetivo dentro da eu escola. costumo dizer que todos os advogados, né, eles têm aí total liberdade de atuar enquanto escola, mas se você busca um advogado que é especialista em direito educacional e que tem vivência, a velocidade vai ser maior. A Né, a experiência, né. experiência, a vivência, porque nós temos uma linguagem muito específica e um público muito específico, então é um nicho muito específico. Eula, com relação a esse direito educacional que a gente fala que a criança ela tem vários direitos, né, e os pais também. Quando ocorre da criança que a gente vê que está sendo negligenciado algum direito da criança,
a gente tem que ir no Ministério Público, no conselho tutelar. Se eu estou vendo que a criança está precisando de algum atendimento específico, de Primeiro saúde, ponto, né, qual que é a orientação como advogada que o você primeiro passa pra ponto é gente? chamar a família, redigir uma ata, dar um tempo para ela se organizar. Percebeu que a família não organizou, chama novamente e redige uma ata. Família não organizou, o conselho tutelar é o seu caminho, né. Preciso notificar o conselho tutelar. Às vezes existem situações de agressões que nós temos que comunicar com o conselho tutelar, mais delegacia da infância, do adolescente, Ministério Público, então são vários os canais. Agora o que não pode é o adulto perceber alguma negligência, alguma falha, alguma violência com aquela criança e ele simplesmente omitir, Não fazer não nada. fazer nada. Isso, a escola pode ser responsabilizada também. Absolutamente, ela pode ser responsabilizada. Inclusive na pandemia, eu estive na delegacia da infância e do adolescente para ver como estava a movimentação e fui conversar com a delegada, né, para saber. Eu queria fazer uma pesquisa para colocar, para o COI, que é um conselho que estava montado, né, para poder ver como estavam as questões da covid. E como o nosso intuito era retorno às aulas, eu estive no corpo de bombeiros, o índice de acidente com criança tinha aumentado exaustivamente. Estive na delegacia, a delegacia tinha diminuído as ocorrências. E aí eu perguntei para a delegada, ela disse: "Porque as escolas estão fechadas". E os nossos parceiros, a maioria das violências que acontece dentro de casa, quem denuncia é a escola. O professor é o nosso parceiro. Olha só. E aí no corpo de bombeiros, eles mostrando que as crianças estavam se acidentando, queimando, machucando mais, afogando mais, porque estavam em casa. Então, foi um momento, assim, e foi uma reflexão, que eu guardei para a vida, porque realmente faz todo o sentido o quanto a escola é importante, o quanto os professores são importantes, seja ele da escola pública, seja ele da escola privada, a educação ela é muito importante. Nossa, que responsabilidade, né. Eu vejo que os pais, acreditam, os pais não, a sociedade em geral acredita muito na educação, que nós temos um poder, que eu sempre estou falando em todos os programas, de transformar vidas. E nessa transformação é que ele seja um adulto com caráter, com propósito. E se a escola tem todo um aparato, se a escola é um ambiente acolhedor, se a escola olha para aquele aluno de uma forma individual, atendendo a todas as suas necessidades, tem tudo para ser uma criança feliz e um adulto feliz, né. Eu acho que é nesse propósito de paixão, Sim, né. Vamos romantizar agora a educação, porque nesse momento, realmente, eu gosto de romantizar falando que eu sou apaixonada pela educação, porque eu acredito nessa transformação e acredito que, como você disse, que o corpo de bombeiro aumentou a quantidade de acidentes, porque lá a gente cuida. Lá dentro da escola, lá no fazer pedagógico, a gente está cuidando. sim. A gente está olhando se a criança tem algum hematoma, se aquela criança está com um olhar diferente, se ela está mais ansiosa, se ela está mais agitada. Isso tudo, gente, é um diferencial para que a gente acolha aquela criança, para que a gente atenda às necessidades dela, né. Eu vejo que o professor, ele é um segundo pai mesmo da criança. Eu falo que a gente pega essa responsabilidade, né, mas é porque a gente está trabalhando com o ser humano, a gente está trabalhando com vidas, e vidas não é só ensinar, né, a matemática, português, geografia, porque se a criança não estiver com um emocional bom, ela não vai aprender. Não, Se ela estiver sofrendo em casa, maus tratos em casa, ela não vai estar aberta à aprendizagem. Com certeza vai haver um bloqueio aí, onde vai impedir que ela se desenvolva academicamente. Então a gente tem que olhar a criança como um todo. exato. Né, eu acreditando nisso que a gente faz uma educação de qualidade. Eu gostaria de agradecer a sua Obrigada. presença, nosso programa já está chegando ao fim. Gostaria que você colocasse as suas redes sociais para que as pessoas possam conhecer a IPEG, se filie à IPEG, ao Cinep, conheça a sua escola, como que é o nome da sua escola? Essência de vida, fica no Jardim América, aqui em Goiânia, tem uma unidade também de educação infantil no Jardim Planalto. A Escola Essência de Vida já existe há 20 anos, né, eu estou há 20 anos no mercado empreendendo e ali construindo uma história. Sou muito orgulhosa da minha história enquanto educadora. Nessa trajetória me formei em direito, me especializei e hoje tenho uma dedicação a nível Brasil, com muitas escolas na minha carteira. Isso é um grande orgulho, dizer que inclusive nós ultrapassamos fronteiras, né. E
Quero agradecer você mais uma vez pela oportunidade. Eu sou Eula Vami no Instagram, as redes sociais elas são abertas, tanto da escola, da IPEG também, é AIPEG, a IPEG e do Cinep Goiás também. Siga nós nas redes sociais para que a gente possa contribuir aí com o seu fazer, gestor. Sei que esse programa foi feito, pensado para você, espero ter contribuído e estou à disposição. Com certeza, Eula, foi de grande valia, de grande aprendizado. Como sempre, estarmos juntas é um aprendizado enorme. Gratidão pela sua Obrigada. presença. Vai ter outros programas porque os assuntos são enormes, as dúvidas são muito grandes. A nossa necessidade de estar sempre nos informando, sempre nos capacitando, é necessário para que a gente faça uma educação de qualidade. E acreditando nessa educação, é o que eu quero vocês em todos os programas. Para o Alô Educação ser um sucesso no Alô TV Brasil. Então, muito obrigado pela presença, pela audiência. Gratidão a todos vocês.